forma correta de falar ou escrever? É vende-se imóveis ou vendem-se imóveis? Precisa-se de professores ou precisam-se de professores? Bem, anote essa dica que ela é valiosa. O primeiro passo é que você deve olhar para o verbo. Por exemplo, nesse primeiro caso, é vende-se imóveis ou vendem-se imóveis? O verbo em questão é o verbo vender, que é um verbo transitivo direto. Por que eu sei que é um verbo transitivo direto? Toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo, por exemplo, eu vendi, alguém vai perguntar o que? Então, toda vez que você fizer essa pergunta o que, você sabe que o verbo é transitivo direto. E esse se, que está acompanhado do verbo transitivo direto, que no caso é o vender, ele é a partícula apassivadora. Na partícula apassivadora, o sujeito, que é imóveis, deve concordar com o verbo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo precisa estar no plural. Por exemplo, vendem-se imóveis. Seria a forma correta. Ou vende-se imóvel. Interessante, né? Portanto, neste caso, o se ele funciona como partícula apassivadora. O sujeito deve concordar com o verbo. Neste segundo caso, nós temos precisa-se de professores ou precisam-se de professores. Neste caso, o verbo precisar já é um verbo transitivo indireto. Como eu sei que um verbo é transitivo indireto? Quando você fizer a pergunta de que para o verbo. Por exemplo, eu preciso. A pessoa vai perguntar de que? Aí, neste caso, é um verbo transitivo indireto. E toda vez que o verbo for transitivo indireto, o se, ele não funciona como partícula passivadora. Ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, serve para dizer que o sujeito é indeterminado. E toda vez que o sujeito é indeterminado, o verbo ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Portanto, precisa-se de professores ou precisa-se de professor. As duas formas. Nunca você vai utilizar precisam-se no plural, porque neste caso o se funciona como índice de determinação do sujeito. Portanto, a forma correta seria a forma 1. No primeiro caso, a forma correta é a forma 2. Vendem-se imóveis ou vende-se imóvel. Já no segundo caso, como o se funciona como índice de determinação do sujeito, o verbo deve estar sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, precisa-se de professores, precisa-se de professor. Interessante, né? Salva essa dica, compartilha com os amigos e não erre mais.